Olá, primeiro e terceiro ano. Vamos continuar falando sobre tecidos conjuntivos hoje na nossa aula de biologia. Já deu tempo de respirar um pouquinho? Falamos bastante sobre tecidos conjuntivos na nossa primeira aula. Vimos como eles são diversos, suas características gerais, tipos celulares, tecido conjuntivo propriamente dito, tecido conjuntivos especiais, falamos do tecido conjuntivo adiposo e tecido conjuntivo cartilaginoso. E hoje é a vez da gente falar sobre tecidos conjuntivos especiais, falando do tecido ósseo. E daí a gente vai falar dos ossos e do esqueleto. Então, se você é do primeiro ano, eu peço que você abra o seu livro 3 do SAS, na frente de Biologia 1, capítulo 11, aqui na página 40, para acompanhar com a gente. E se você é do terceiro ano, continue aí no capítulo 22.2, aqui na página 729, e vamos entender um pouco mais dessa variedade que é o tecido conjuntivo, gente. O tecido conjuntivo ósseo é uma variedade do tecido conjuntivo que vai compor o nosso esqueleto. Ele vai ter, então, uma matriz extracelular calcificada. Essa é a grande característica aí do tecido conjuntivo ósseo. E a sua função é principalmente a sustentação, a proteção de inúmeros órgãos e permitir a realização dos movimentos junto com o tecido muscular, que a gente vai aprender mais pra frente, tá bom? Então, falando em tecido ósseo, a gente vai ver então que ele vai participar da sustentação do nosso corpo, proteção de alguns órgãos, principalmente órgãos vitais, e ele vai participar permitindo os nossos movimentos. E além disso, o tecido ósseo, é o depósito de minerais como cálcio e fosfato, né? O nosso esqueleto vai ser o maior depósito de minerais que a gente tem no nosso corpo, o maior depósito de cálcio que a gente vai ter no nosso corpo, e a gente vai falar disso um pouquinho mais adiante. Então, quando a gente falar, gente, da matriz óssea, a gente vai ter duas partes. A parte inorgânica, que é rica em fosfato de cálcio, que vai permitir, então, que o osso tenha resistência, mas ela também é rica na sua parte orgânica, que são as fibras colágenas. Então, embora o osso tenha, sim, resistência, ele tem uma certa flexibilidade. Se não tiver só cálcio, bateu, quebrou o nosso osso, e não é assim, tá bom? Então, gente, a matriz óssea, ela é bem característica quando a gente fala do tecido ósseo. A gente vai ter muito cálcio e muito colágeno, permitindo que os ossos tenham resistência, mas que ao mesmo tempo eles sejam flexíveis. E os ossos, eles são revestidos tanto internamente como externamente do tecido conjuntivo, chamado endósteo, se for do lado de dentro, ou periósteo, né, do lado de fora. E esses revestimentos são importantes por causa da nutrição, vasos sanguíneos que vão chegar nesses revestimentos, que vão então nutrir e oxigenar o tecido ósseo, tá bom? Por quê? Porque a rigidez da matriz óssea impede a difusão de substâncias pela matriz. Então, a gente vai precisar de umas certas lacunas para que as células passem seus prolongamentos e daí elas tenham a sua nutrição adequada. E quais são os tipos de célula que a gente encontra aí no tecido ósseo? No tecido ósseo, nós encontramos 3 tipos celulares e não 2. Então, lembra da dica: blasto, célula jovem, cito, célula madura, mas a gente vai ter mais um tipo celular que termina em clasto, com C, tá bom? Então, os osteoblastos são células jovens, alta atividade metabólica, função, então, gente, produzir matriz extracelular. Isso aí não temos dúvida. E a gente tem os osteócitos, células maduras,
elas têm muitos prolongamentos nesse caso. Esses prolongamentos vão passar pelas lacunas. Para quê? Para conseguir intercomunicar as células e comunicar elas com os vasos sanguíneos do periósteo e do endósteo, para que as células sejam nutridas. Lembra que as substâncias não conseguem se difundir na matriz extracelular por causa da característica do cálcio, tá bom? Então, muito importante esses prolongamentos. E daí, o terceiro tipo celular, osteoclasto. E o que o osteoclasto tem de tão especial? O osteoclasto é uma célula grande e móvel. Como assim móvel? Ela consegue se mover dentro do tecido ósseo e ela tem uma série de enzimas digestivas lá dentro. Essa célula é responsável pelo remodelamento ósseo. Gente, durante toda a sua vida, o seu osso vai precisar ser remodelado. Essa matriz óssea, ela precisa ser digerida e ela precisa ser refeita pelos osteoblastos. Porque afinal você vai precisar crescer. Para você crescer, a gente precisa remodelar seus ossos. Então, o osteoclasto, ele funciona digerindo sua matriz extracelular para que o osteoblasto possa refazer essa matriz óssea e daí ela endureça e daí você possa ter o seu osso remodelado. E também é lógico, no caso de uma fratura, vão ser os osteoclastos que vão ser responsáveis também por fazer a limpeza deste local para que daí os osteoblastos refaçam, né? E daí a gente tem então a cicatriz óssea nesse lugar, tá bom? Então aqui no livro do primeiro ano a gente tem um desenho, olha só. Os osteoblastos, células jovens, os osteócitos, com os vários prolongamentos, células maduras, e os osteoclastos, aquelas células então gigantes, móveis e que fazem o remodelamento, digestão, certo? Além disso, gente, a gente vai falar sobre a organização agora de como que as células se organizam no tecido nervoso. Para a formação do osso, a gente pode ver que o osso, principalmente os ossos longos, eles têm as duas extremidades, as suas extremidades são chamadas de epífises, e daí a gente tem a parte central, que é chamada de diáfise. Olha só aqui, tanto no livro do terceiro ano quanto no livro do primeiro ano, a gente tem isso, tá bom? Então, olha aqui, as epífises e a diáfise. Tá bom? É assim que a gente chama nos ossos longos, as extremidades epífise e a diáfise. Nas epífises, geralmente a gente tem tecido ósseo esponjoso. E nas diáfises, e aqui recobrindo o tecido esponjoso das epífises, a gente tem o tecido ósseo compacto. Qual que é a diferença? Gente, a estrutura mesmo, tá? Aqui no tecido ósseo esponjoso, a gente vai ver que forma como se fosse uma esponja. Olha só, aqui no livro do primeiro ano a gente tem uma imagem, olha só, como parece realmente uma estrutura de esponja. A gente tem vários espaços. E no tecido ósseo compacto, aqui no livro do primeiro e do terceiro também, a imagem é bem parecida, ó. As células vão ficar concêntricas, uma organização concêntrica ao redor, então, dos canais. Então, a gente tem o canal. E daí as células vão se organizar assim concentricamente, tá? Então, tanto aqui no livro do primeiro quanto no livro do terceiro, a gente vê, ó, o canal com o capilar sanguíneo e as células se distribuem aqui, ó, concentricamente, redondinha ao redor, tá bom? Então, essa é a diferença que a gente vai ter aí, tecido ósseo compacto e tecido ósseo aí esponjoso, então, ok? Esse é o tipo de organização que a gente tem aí nos dois. E daí a gente vai ter, então, também, que nos ossos a gente vai ter a cartilagem aqui, recobrindo aqui a epífise e também interiormente a gente vai ter a cartilagem para promover o crescimento. Então, aqui dentro, nessa parte aqui, ela é formada de cartilagem e daí por volta aí dos 17 a 21 anos, essa cartilagem, os condrócitos são substituídos por osteócitos e as pessoas param de crescer, tudo bem? Então é essa que vai permitir o crescimento ósseo
durante a nossa fase de crescimento, ok? No interior do osso, nessa parte da diáfise, nós temos, né, principalmente quando as crianças nascem, né, medula óssea vermelha, que é responsável pela formação das células do sangue, principalmente as hemácias, por isso recebe o nome de medula óssea vermelha. Depois, no decorrer dos anos, essa medula óssea vermelha é substituída pela medula óssea amarela, ou seja, é substituída por gordura, restando pouco a medula óssea vermelha nos adultos, tá bom? Mas ainda resta em no interior de alguns ossos. A gente tem que lembrar sempre, gente, que ossos são órgãos e são órgãos vivos. A gente nunca se esqueça dos vasos sanguíneos que passam no interior desses ossos e que dentro dos ossos temos sim células, ok? E como que é a formação de um osso, né, no caso de um bebê? Primeiro, a gente tem um molde de cartilagem, ok? Então, a gente vai ter osteoclastos e condrócitos, tá bom? Então, a gente tem condrócitos aqui, tá bom? Tecido cartilaginoso. E daí, essa matriz de tecido cartilaginoso, ela é substituída por osteoblastos. E daí, os osteoblastos, então, começam a secretar a matriz extracelular, né? A matriz óssea. E daí, então, vai começar a calcificar essa matriz cartilaginosa. E aos poucos, então, vai ter então a substituição por osteócitos. E daí, então, quando o bebê nasce, a gente vai ter aquela formação do osso. E a gente vai ficar, então, com a cartilagem aqui e a placa epifisária, que vai, então, aqui, ó, permitir o crescimento até cerca de 17 a 21 anos. E depois, então, para o crescimento, sendo aqui substituído tudo por tecido ósseo, tá bom? E daí vai ficar só a cartilagem na parte de cima para formar as articulações, tranquilo? Então, é assim que é a formação de um osso. E como eu disse para vocês, os ossos são o maior depósito de cálcio, o maior reservatório de cálcio do nosso corpo. E quem que faz esse controle da necessidade de cálcio, né? Porque no nosso sangue a gente precisa de uma concentração de cálcio adequada para diversas funções do nosso metabolismo. Quem ajuda no controle disso, quem faz o controle disso, são as glândulas paratireoides, que fica aqui, e a gente vai estudar os hormônios das glândulas paratireoides mais para frente em outros capítulos. Mas quando os níveis de cálcio estão muito baixos, as glândulas paratireoides secretam paratormônio e esse paratormônio estimula que os ossos liberem cálcio. E daí o cálcio que está dentro do osso é liberado para o sangue, para manter os níveis de cálcio no sangue. E quando a gente tem um nível de cálcio muito alto no sangue, a glândula tireoide libera outro hormônio, a calcitonina, que vai estimular então que o cálcio que está no sangue seja depositado no osso para ser armazenado dentro do osso. Ou seja, a gente tem aí um sistema que regula a quantidade de cálcio no sangue e no osso, para que a gente tenha então uma ótima concentração de cálcio ideal dentro do nosso sangue também e nos ossos, tá? O sistema é muito mais complexo, mas estamos explicando bem simplificadamente. E é lógico que os nossos ossos, eles são classificados de acordo com o seu tamanho e comprimento. Nós temos ossos longos. Osso longo é quando o comprimento é maior que a largura e a espessura. A gente tem osso curto, quando o comprimento equivale à espessura e à largura. Então, por exemplo, o osso longo aqui, o osso do braço, o fêmur, o osso das pernas. O osso curto, por exemplo, a gente tem aqui os ossos do punho, né, que são os carpos, tá? Que são tipo quadradinhos, né? Então, quando a gente fala assim, o comprimento, largura, espessura, é tudo mais ou menos igual. E a gente tem os ossos chatos, né? Quando eles são bem finos, tá bom? Então, por exemplo, os ossos do crânio, a escápula. E a gente tem ossos que não equivalem a nenhuma dessas classificações, que são os ossos irregulares. Por exemplo, a vértebra.
Não é chato, não é largo, não é curto, não é nada. Então, é irregular. E todos os nossos ossos juntos formam o nosso sistema esquelético, ou o nosso esqueleto. E o nosso esqueleto, ele é dividido em esqueleto axial e o esqueleto apendicular. O axial forma o axis do nosso corpo, né? O centro do nosso corpo. Aqui no livro do terceiro ano, o axis, o centro, está pintado de azul, né? Então, pelo crânio, coluna vertebral, aqui a caixa torácica, tá bom? E os apêndices são, então, a escápula com os braços, o quadril e os ossos da perna, tá bom? Então, só pra gente saber essas divisões, tá bom? É lógico que temos mais subdivisões ainda, né? A gente pode dividir em cintura pélvica, membros superiores, membros inferiores. A cabeça a gente ainda pode dividir os ossos do crânio e tudo mais, mas só pra gente saber mais ou menos. E falando em articulações, as articulações são o encontro de dois ou mais ossos. E nós temos vários tipos de articulações. Temos articulações móveis, articulações semimóveis ou articulações imóveis. Sim, temos articulações imóveis, porque, por exemplo, aqui no nosso crânio temos encontro de ossos que eles não se movem, né? São articulações onde são fibras aqui, né? Que encontram e que amarram, fixam um osso um no outro. Então, quando não permite movimento, são totalmente fixas, essas articulações são chamadas de sinartroses, tá? Não permite movimentos. Agora, quando as articulações permitem movimentos amplos, são as diartroses. E daí a gente tem vários tipos de articulações. Olha só no livro do terceiro ano, temos articulações, né? Do tipo esférica, aqui ó, na escápula e no úmero, né? Que a gente consegue girar o nosso braço para todos os lados, né? A gente tem articulações do tipo dobradiça, entre o úmero e a una, olha aqui, né? Então, no nosso braço, por exemplo, aqui, ó, né? Que dobra. A gente tem a articulação de rotação, aqui também permite, né, a rotação do nosso braço. Então, gente, nós temos vários tipos de articulação, tá bom? Algumas permitem largos movimentos, outros movimentos pequenos, outros não permitem nenhum movimento, dependendo do local do nosso corpo que nós estamos. E lembre-se sempre, né, falamos já de fraturas ósseas. Lembre-se, fraturas podem ser fraturas completas, quando o osso, né, quebra e solta completamente. Podem ser fraturas incompletas, quando a gente fala assim, ai, trincou o osso, quando não terminou de quebrar completamente. E a fratura exposta é quando o osso rompe a carne e fica exposto ao meio ambiente. Essa que é a diferença, tá bom? Finalizamos essa primeira parte, a gente ainda tem sangue para falar que é tecido conjuntivo, mas a gente continua depois, gente. Tchau, tchau, até a próxima aula.